É a questão número 34. Sejam t de R3 e R2, tal que t de XYZ igual a 2x mais y menos z, 3x menos 2y mais 4z. Beta, uma base do R3, que é a base formada pelos vetores 1, 1, 1, 1, 1, 0 e 1, 0, 0. E beta', que é uma base do R2, formada pelos vetores 1, 3 e 1, 4. Sobre a matriz transformação T de beta para beta', é correto afirmar que é uma matriz de ordem. Letra A, 3 por 2, cuja soma de seus elementos é igual a 7. Letra B, 2 por 3, cuja soma de seus elementos é igual a 7. Letra C, 3 por 2, cuja soma de seus elementos é igual a menos 7. Letra D, 2 por 3, cuja soma de seus elementos é igual a menos 7. Letra E, 2 por 3, cuja soma de seus elementos é igual a 0. Bem, perceba que nós temos aqui uma transformação linear, né? T de x, y, z, que leva vetores da base beta para a base beta'. Na verdade, a transformação T dada por 2x mais y menos z, 3x menos 2y mais 4z, ela está na base canônica. O que nós queremos saber é a matriz dessa transformação T de R3 em R2 em relação às bases beta e beta'. Lembre-se que ela pega vetores do R3 e leva para o R2. Então, nós sabemos que é uma matriz que tem esse formato. Matriz de duas linhas por três colunas, que multiplicando por um vetor de dimensão 3, y1, y2, y3, o resultado é um vetor de dimensão 2. Bem, só essa informação já elimina a letra A letra C. Elimina a letra A e a letra C. É uma matriz de duas linhas por três colunas, né? Então, ou é a letra B, ou a letra D, ou a letra E. O que nós sabemos a respeito dessa matriz? Lembra, a matriz T de beta para beta', ela é formada por colunas, e cada uma dessas colunas da matriz transformação T de beta para beta', cada uma dessas colunas é a imagem do vetor da base de origem, no caso beta, 1, 1, 1, 1, 1, 0 e 1, 0, 0, então a imagem desses vetores pela transformação T de x, y, z, na base beta'. Então nós temos que a base beta é formada pelos vetores V1, V2, V3, né, os vetores do R3, a base beta' pelos vetores U1 e U2, vetores do R2. Então nós temos que A11, A21, que é a primeira coluna da matriz T de beta para beta', é o T de V1 na base beta'. O vetor A12, A22 é o T de V2 da base beta', e o vetor A13, A23 é o T de V3 na base beta'. Então essa é a informação que nós temos acerca da matriz T de beta para beta'. Com a transformação T que nos foi dada, T de x, y, z, 2x mais y menos z, 3x menos 2y mais 4z, que está na base canônica, nós podemos calcular o T de V1 na base canônica, o T de V2 na base canônica e o T de V3 na base canônica. Ou seja, tendo o T de V1 na base canônica, eu posso calcular o T de V1 na base beta'. Basta lembrar que T de V1 na base beta' é uma combinação de vetores da base beta'. Posso calcular o T de V2 na base beta' e posso calcular o T de V3 na base beta'. Ou seja, esse seria o nosso plano de trabalho para a resolução dessa questão, né? Nós temos as imagens T de V1, T de V2 e T de V3, porque a transformação T em relação às bases canônicas foi dada. Os vetores V1, V2 e V3 também foram dados, então nós calculamos o T de V1, T de V2, T de V3, transformamos eles, mudamos a base para a base beta' e montamos a nossa matriz. Como fica isso? Lembra, T de V1, através da transformação T de x, y, z, é o T do vetor 1, 1, 1. Ou seja, T de V1 é T de 1, 1, 1, que é o primeiro vetor da matriz beta, que é 2 vezes 1, mais 1, menos 1, 3 vezes 1, menos 2 vezes 1, mais 4 vezes 1, que é o vetor 2, 5. A mesma coisa vale para o T de V2, lembrando que a nossa transformação é 2x mais y menos z, 3x menos 2y mais z.
O vetor V2 é o 1, 1, 0, x igual a 1, y igual a 1, z igual a 0. Então, t de V2 é 2 vezes 1, mais 1, menos 0. 3 vezes 1, menos 2 vezes 1, mais 4 vezes 0, que é o vetor 3, 1. E o t de V3 segue a mesma linha, né? T de V3 é o t de 1, 0, 0, x igual a 1, y igual a 0, z igual a 0. Então, t de V3 é o vetor 2, 3. Com isso, nós temos o t de V1 na base canônica, que é o vetor 2, 5. T de V2 na base canônica, que é o vetor 3, 1. T de V3 na base canônica, que é o vetor 2, 3. Bem, falta agora transformar esses vetores para a base beta', e aí montar a nossa matriz transformação T de beta para beta'. O que nós temos? T de V1 é o vetor 2, 5. Nós temos que transformar T de V1 da base canônica para T de V1 na base beta'. T de V1 na base canônica é 2, 5. Na base beta' são números que nós não conhecemos. Vamos chamar esses números de A11 e A21, que é a nossa primeira coluna da matriz T de beta para beta'. Só que nós sabemos que o vetor 2, 5 vai ser escrito como uma combinação linear dos vetores da base beta'. Então, A11, que é o número real vezes 1, 3, mais A21, que é outro número real vezes 1, 4. Então, fazendo isso, descobrindo A11 e A21, nós temos o T de V1 na base beta'. Fazendo o produto, nós temos que 2, 5 é igual a A11, 3 vezes A11, A21, 4 vezes A21. Fazendo as continhas, né? Soma de vetores. Igualando esses vetores, nós temos que A11 mais A21 é igual a 2. 3A11 mais 4A21 é igual a 5. Um sistema de equações simples com dois valores desconhecidos. Nós isolarmos o primeiro, A11 é 2 menos A21. Substituindo, né? Substitui, aplica a distributiva, isola o A21, nós temos que o A21 é igual a menos 1. Se o A21 é igual a menos 1, o A11 é 2 menos 1. A11 é igual a 3. E aí nós temos a nossa primeira coluna da matriz T de beta para beta'. Nós vamos repetir isso mais 2 vezes para a segunda coluna e para a terceira coluna. Perceba que nós já temos o nosso T de V1, né? E o T de V1 na base beta'. Agora vamos para o T de V2, calcular T de V2 na base beta'. Procedimento é o mesmo. Nós temos aí números A12, A22, que corresponde à segunda coluna da nossa matriz transformação T de beta para beta'. 3, 1 é uma combinação linear A12 vezes 1, 3, A22 vezes 1, 4. Fazendo as continhas, produto de número real vezes vetor, soma de vetores, igualdade de vetores. Isso gera o nosso sistema de equações. Substitui, né? Faz uma substituição no A12, isola o A22, A22 é igual a 1 menos 9, 1 menos 9 é menos 8. Substituindo A22, nosso A12 é 3 menos 8, 3 menos 8 é 11. Com isso, nós temos a segunda coluna da nossa matriz T de beta para beta', que é a coluna A12, A22, 11 e menos 8. Repetindo o procedimento, nós temos ali T de V3, que é 2, 3. Vamos transformar T de V3 para a base beta'. Então, mesma coisa. T de V3 é 2, 3. A13, A23 são os números, né? A representação de T de V3 na base beta'. Combinação linear, produto de número real por vetor, soma de vetores, igualdade de vetores, gerando o nosso sistema. Então, A13 mais A23 é igual a 2, uma substituição. Substitui o A13, isola o A23. A23 é igual a 3 menos 6, menos 3. Se o A23 é igual a menos 3, o A13 é 2 menos 3. 2 menos 3 é 5. E nós temos aí a nossa terceira coluna da matriz T de beta para beta'. Então, a matriz T de beta para beta' é a matriz 3, 11, 5, menos 1, menos 8, menos 3. A soma de seus elementos é 3 mais 11 mais 5, que é 19,
Menos 1, menos 8 e menos 3, que é menos 12. Então, 19 menos 12 igual a 7. Resposta correta, letra B, uma matriz de ordem 2 por 3, cuja soma de seus elementos é igual a 7.